Boa tarde a todos e todas, boa tarde à mesa, obrigada aos Fábios, né, pelo convite, é uma alegria estar aqui. É muito bom ouvir antes, né, eu adoro falar depois, porque a gente ouve e a gente já vai fazendo as conexões entre as falas. Né? O Nelson ele já introduziu o assunto, viu, Nelson? Eu estou ouvindo falar de política pública, eu venho da academia, mas eu venho também da gestão pública, tive minhas passagens também. Então, é muito interessante quando a gente consegue conectar o pensamento, né, na academia, a reflexão sobre a prática. E quem atua na área pública sabe que nem tudo que a gente planeja, né, Nelson, a gente consegue fazer, em alguns casos, por incapacidade, por falta de estrutura ou ausência de recursos. Em outros casos, na verdade, por falta de interesse, né, que o Fábio estava falando, né, o que é preciso ser feito, como vai ser feito. Então, existem uma série de questões que precisam ser levadas em conta. Eu lembro que, quando eu tive minha primeira experiência pública, que a gente foi lançar um edital, que eu descobri que um edital levava 10 meses para acontecer, eu fiquei desesperada. Eu achava que a gente ia resolver as coisas rapidamente. Mas você tem que ir para o jurídico, né, você lança o edital, tem um tempo da seleção, tem um tempo de recurso. E até você repassar um recurso, você fechou 1 ano e o mandato tem 4 anos. Então, não é simples. Né? Uma coisa simples, um edital, isso é muito fácil. Mas é trabalhoso. Né? Mas não é simples. A máquina pública é uma máquina pesada. Né? Então, a minha contribuição aqui... Para onde que eu aponto? É para cá? A minha contribuição é nessa discussão de políticas públicas, né, nesse alcance de maiores resultados. Eu sei que a gente está no ano eleitoral, né? Eu sei que as discussões das campanhas são muito importantes, mas entre as campanhas tem mandatos. Né? E os discursos das campanhas, eu fico pensando que essa área de comunicação está realmente extremamente desafiada quando a gente pega, desde o Barack Obama, quando começou a trabalhar com as mídias digitais, né, quando inaugura isso dentro das campanhas eleitorais, e esse crescente até hoje, com tudo que tem de bom e de ruim, porque é um espaço que tudo pode acontecer. Como é que você constrói discursos com densidade, com profundidade, com coerência? Porque a gente pode ter uma fala bonita, um discurso que, num primeiro momento, é convincente, pode até ser eleito para um mandato, mas reeleito já é outra coisa. Né? Já passa por um período de experiência, e de uma experiência que é avaliada. Né? E eu estava lembrando, na hora que o Fábio estava falando, eu lembrei de uma frase do Gilberto Gil, que é muito legal, que ele fala assim: o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Né? Eu gosto muito dessa frase, porque não dá para você saber tudo, mas tem que ser ouvido, né? Tem que ser levado em consideração. E aí, quando a gente está falando de política, a política é um conceito tão óbvio, mas o quanto a gente vê do óbvio que não acontece. Né? Mas é óbvio que política é esse espaço da convivência em comunidade. Tem gente que fala: eu não gosto de política. Então, você não gosta de conviver em comunidade. Talvez as pessoas falem, não gostam de política, dessa política partidária que tem causado tantas tensões e desgastes entre elas. Mas viver é viver a política. Né? Nós somos políticos, até no momento que a gente diz não gosta de política. Isso é uma atitude, uma postura, uma decisão política, dizer que não gosta de política. Então, se a gente está num ambiente de convivência em comunidade, num ambiente onde a gente busca igualdade e isonomia, onde conflitos sempre existirão, onde as negociações são sempre necessárias para tentar um mínimo de consenso, não 100% de consenso, mas pensar como integrar desejos, vontades e interesses coletivos. Não é a decisão da minha casa, do meu ponto de vista, é o ponto de vista de uma população, de uma sociedade. Então, eu não posso, por exemplo... Tem gente que gosta de carnaval, tem gente que não gosta de carnaval. E, ok, não gosta, não vá pular carnaval, gosta, vá pular carnaval. Mas um prefeito que não gosta de carnaval pode ir contra o carnaval da cidade? Não pode. Não é o interesse dele que pauta o carnaval. Carnaval é uma expressão cultural importante,
gera economia, não só uma expressão da cultura e geradora de sociabilidades, mas como gera muito dinheiro. No Rio entrou 4 bilhões de reais só no carnaval. É muita coisa. Né? Então, assim, pensar nesse espaço de integração de desejos, vontades, né, e interesses coletivos passa por uma capacidade muito ampla de escuta e de negociação com os contrários, com os diferentes. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender todo dia, não é fácil. Muito bom sentar na mesa e conversar com quem a gente concorda. Né? Mas como é que eu sento com quem eu não concordo e como é que eu consigo, a partir daí, encontrar um mínimo de consenso para poder construir política. Né? E para que essa política venha a pautar a agenda das prioridades governamentais. O Nelson levantou muitas macro-tendências importantes. Né? Essas macro-tendências, elas pautam prioridades. O que é importante? Educação, saúde, meio ambiente, né? São temas que afetam todas as cidades em maior ou menor grau. Você tem uma cidade mais frágil. Né? Eu não sou carioca, eu sou do Ceará, então eu venho do estado pobre. Né? Mas de um estado pobre que já encontrou soluções políticas inovadoras, mesmo em territórios muito miseráveis. Né? A área de educação se destaca no Ceará, né? Com prêmios, com reconhecimentos, com jovens de escolas públicas ganhando Olimpíada de Matemática, viajando. Né? Então, assim, é possível, mesmo em ambientes muito frágeis, pensar em soluções que promovam a mudança, mas é fundamental, né, que, ao construir políticas públicas, porque a diferença entre política e política pública é que a política pública ela está associada a uma agenda de prioridades. E essa agenda tem a ver com demandas específicas. E que, ainda que algumas demandas sejam similares, existem questões específicas de cada território. Gostei quando o Nelson falou dos consórcios, né? Quando a gente fala de cidades menores, os consórcios são uma ferramenta, uma tecnologia, né? As tecnologias não são só digitais. O consórcio é uma tecnologia de você colaborar, identificar aquilo que é comum e naquilo que cada município seria muito frágil e fraco individualmente, ele vai ter muita força se ele se organiza e se articula e negocia para pautar, por exemplo, o governo de Estado, para pautar o governo federal, em demandas específicas que atingem a todos. Né? Então, a definição dessa agenda de prioridade é o primeiro passo. Né? Eu quero fazer... Ok, qual é a política pública que a gente vai trabalhar? Bom, primeiro vamos ver as prioridades. E onde é que estão essas prioridades? Elas estão no campo. É aquilo que o Gil falou. O povo sabe o que quer, né? Mas também quer o que não sabe. Como é que a gente junta isso? Uma pesquisa, né, na hora que o Fábio estava apresentando, pesquisas de opinião. A pesquisa é uma ferramenta fundamental para a gente entender o território, entender os desejos, entender os problemas das pessoas. Né? Mas também a escuta direta é muito importante. E isso, na verdade, essa agenda ela é a base para a preparação da decisão política, que tem a ver com o que quer. Né? Quando a gente diz assim, falta decisão política. Às vezes você tem recurso, você tem equipamento, você tem a metodologia, mas não tem a decisão política, não adianta. É um conjunto de elementos. A política pública passa por um processo colaborativo, participativo, que demanda recursos, qualificações e competências técnicas que garantam o desenvolvimento dela, a formulação dela, a implementação. E nesse processo, que casa muito com o slide do Nelson sobre planejamento, né? Na hora que você está planejando, você não pode colocar como uma meta algo que você não tem recurso. Mas você pode pensar, ok, mas quem tem recurso... Que ente federado tem recurso, que parcerias eu posso desenvolver para que esse recurso que eu não tenho venha de um outro lugar também. Porque nem tudo é só o que nós temos, mas é como podemos articular em parceria com outras instituições. E, ok, implemento, executo, acompanhamento. Isso é um problema no Brasil. Muita gente formula, né?
implementa, executa, mas não acompanha a política pública. Por mais que as pessoas sejam inteligentes e preparadas e pensem em todas as etapas do processo, furos vão acontecer. Sabe aquela pessoa que ganha um Bolsa Família sem ter perfil para isso? Isso é um furo do processo. Então, assim, vamos acabar com o Bolsa Família. Não, não é isso. Esse furo tem que ser pensado. Como é que eu vou criar um sistema de controle para verificar essas fragilidades e, nesse momento, avaliar essa política pública? Ela nunca está pronta. Ela é uma proposta de uma melhoria, de um enfrentamento de uma problemática, de uma prioridade que está sendo colocada, mas ela tem que ser gerida. E ser gerida é passar sempre pela avaliação para, inclusive, redefinir a agenda de priorização. Deu certo, cumpriu, superamos essa etapa. Não deu certo. Não foi como a gente imaginava. A gente precisa melhorar, né? Parece óbvio, mas, no geral, infelizmente, a gente até tem agenda, elaboração, formulação, algumas agendas sem escuta, isso acontece muito também. A gente está falando de um país democrático, a escuta é fundamental. A gente fala muito da comunicação digital, do governo eletrônico, e pouco se usa nessa relação com a população. Até tem aplicativos que já foram desenvolvidos para você pensar em projetos de lei. Eu vi uma experiência da Paraíba, de João Pessoa, que eles estavam usando o aplicativo Podemos, que é um aplicativo desenvolvido pelo ITS aqui do Rio de Janeiro. Um aplicativo onde as pessoas entram e podem elaborar projetos de lei, de iniciativa popular. E conseguir as assinaturas, aquele 1 milhão de assinaturas, sem ter que montar uma banquinha na praça para poder fazer isso, e esses projetos de lei chegaram a uma Câmara Municipal lá de João Pessoa, e os vereadores poderem apoiar nesse processo. Então, assim, o físico e o digital, eles podem e devem andar juntos, e podem e devem ser pensados dentro dessas etapas, de como essas etapas elas podem ser desenvolvidas de uma forma eficiente. E isso porque, estou na campanha eleitoral, ainda não estou na formulação, mas se eu tenho uma agenda prioritária e eu prometo algo impossível, eu vou quebrar a cara mais na frente. Um prefeito, em termos de priorização, lógico, sempre tem que ter escolha, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, isso é fato. Mas um vereador ele tem plataformas, né? Os vereadores eles não tratam de tudo, de todos os temas, eles têm plataformas. E, ao mesmo tempo, um vereador, um prefeito tem que ter equipe preparada. De novo, parece óbvio, mas nem sempre isso acontece, né? Então, assim, quando chega uma pessoa que é preparada, que consegue liderar processo, que consegue unir pessoas que estão mobilizadas e que também têm o desejo dessa mudança, isso vai fazer a diferença, inclusive, não só na campanha, mas para a próxima campanha, para uma carreira política que pode ser construída de uma forma eficiente. E a comunicação, que é o tema principal daqui, a comunicação é ferramenta primordial. E aquela história, a gente falou hoje de desinformação, de fake news, sempre existiu mentira, né? A questão é a escalabilidade que a gente tem hoje, é como controlar isso. Então, como é que a gente pode trabalhar numa lógica onde, nessa determinação de prioridades, eu tenho que pensar 2 movimentos, de baixo para cima e de cima para baixo. Historicamente, muitas gestões, eu diria que me arriscaria a dizer a maioria, pensam e desenvolvem políticas públicas, programas e projetos de cima para baixo. Por quê? Porque é mais fácil, é mais rápido. Ouvir dá trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo que dá trabalho e que leva mais tempo, você gera uma legitimidade para essa política pública que garante a continuidade para além dos mandatos. Política boa é aquela que o povo se apropria dela. Não é do político A, B, C, D.
Pode ter sido o ABCD que teve a ideia. E o crédito dele está ali, né? O crédito dela está ali. Mas uma política que é incorporada pela sociedade, ela se mantém. E não sofre com o efeito de continuidade que a gente vê muito no nosso país. E que é, muitas vezes, desesperador. Porque, às vezes, entra um candidato de um partido oposto e joga tudo fora, do bom e do ruim. Tem coisa que tem que jogar fora mesmo, mas assim, não aproveita nada, terra arrasada. Vamos começar de novo? Meu Deus, a gente não sai do lugar desse jeito. Então, como determinar as prioridades? Fazendo os dois movimentos, né? Avaliando alternativas que gerem maior impacto. Eu acho que tem uma questão que é meio que um dilema e uma tensão de quem está na gestão pública, que é pensar em ações no planejamento, né, que Nelson estava falando. Se eu estou pensando em planejamento curto, médio e longo prazo, projetos de maior visibilidade são aqueles de curto prazo. Tem projetos estruturantes que só vão dar efeito depois do mandato. E talvez nem sejam tocados por causa disso. Cuidar de esgotamento sanitário dá menos visibilidade do que fazer um grande evento na cidade. Né? Então, assim, agora o esgotamento sanitário é fundamental. Como é que é o equilíbrio? Eu não digo que é só uma coisa ou só outra, mas é a capacidade de ter equilíbrio nas duas, que são importantes. E pensar nesse equilíbrio também nas capacidades gerenciais e dos recursos do poder público para implementar essas políticas. E aí, implementando um processo de planejamento e organização desse aparelho administrativo. Muitas vezes, esse equilíbrio tem que estar em pensar em projetos na ponta que vão atingir a população, mas tem que fortalecer a área meio. Existem áreas meios da administração pública muito fragilizadas, que não estão atualizadas, que precisam de formação. Capacitar o servidor público é importante também, né? Como é que ele vai atender bem, se a gente está falando de um serviço público? Quem está na área pública é um servidor, né? Então, é para servir. É para servir com excelência, é para servir com qualidade, é para corresponder àquela agenda de prioridade, para o enfrentamento dos problemas. Né? Então, esse processo é um processo que exige, né, um trabalho nessas três dimensões. Primeiro, casa um pouco, né, com o que Nelson estava falando das territorialidades. A gente está falando do território. O território é onde tudo acontece. A gente pode falar da política de uma forma descolada do território, a gente pode até falar, mas ela não é uma boa política. A política existe no território, porque é no território onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu me encontro com as pessoas, onde eu fico doente, enfim, onde a vida acontece. Então, como essa política pública está integrada à territorialidade e como são definidos os modelos e métodos, né, dos processos participativos. Não é que toda decisão tem que perguntar a todo mundo. Existem camadas. Mas a escuta é fundamental. Porque se a população não se sente representada, fala, o que é isso? Essa pessoa está fazendo o quê aí? E com toda razão. É o político. A gente estava até comentando aqui na mesa baixinho, né? Político que chega na campanha, não gosta de pastel e não gosta de caldo de cana. E vai comer o pastel e o caldo de cana na campanha. Ainda faz careta na hora da foto. Não dá para entregar, né? Não é aquela história. Não dá para forçar, ficar beijando criancinha. Isso está velho, né, gente? Isso não cabe mais, isso é ridículo. As pessoas olham e falam assim, lá vem o, né? Pega mal. No mínimo, né? No mínimo. Mas, assim, tem que ser gentil, tem que ir até onde as pessoas estão, mas não só de 4 em 4 anos. Tem que criar canais de escuta, tem que ter sistemáticas de acompanhamento. Tem que avaliar, tem que formular, mas tem que avaliar a política. Então, a participação ela precisa ser pensada, né, para que essa política pública permita a criação de um ambiente favorável à qualidade de vida, à expansão das liberdades. Né? Você falar de liberdade, tem um cara
que foi prêmio Nobel, ó, um cara, né? Estou falando assim, parece que é meu amigo. Mas é meu amigo porque na época do meu doutorado eu li muito ele, que se chama Amartya Sen. Não sei se alguém já ouviu falar desse cara. Esse cara inventou o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. A gente tem um PIB, que é um indicador importantíssimo para medir o desenvolvimento econômico de um país, mas o IDH, ele levanta outras questões. Ele está falando de escolaridade, ele está falando de saúde, porque o PIB ele fala econômico. Às vezes você tem um país que está com um PIB bom, mas o país em si é um país onde há uma desigualdade social tremenda. As pessoas não estão bem, ainda que o PIB esteja bem. Então, como é que você define um espaço, né, uma ambiência favorável, onde as pessoas alcancem um nível de qualidade de vida e que tenham liberdade de escolha efetiva? De escolha da sua vida. Eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo. Isso tem a ver com regulamentação também? Tem. Quem tem um pequeno negócio, um pequeno empreendedor, gente, tem uma burocracia danada, né? Às vezes o problema maior, até para fechar o negócio é trabalhoso. Ah, eu não quero mais não, vou fechar o negócio. Um amigo meu ficou 3 anos para fechar o negócio. Eu falei, gente, fechar, ele não quer mais. Então, assim, são coisas que parecem tão básicas, mas fazem tanto a diferença na vida das pessoas, né? As oportunidades de crescimento econômico, as articulações em redes e ecossistemas de inovação, não dá mais para não pensar nisso. E inovação em várias dimensões também, porque geralmente a palavra inovação ela vem muito carregada, e é natural que venha, pela dimensão das tecnologias de ponta, essas tecnologias de fronteira, né, as tecnologias de informação, digital. Mas existe uma inovação social. Existe uma inovação no território. Existe uma inovação que os povos originários sabem cuidar muito bem da floresta, a gente não. Então, assim, a gente tem que aprender com os conhecimentos tradicionais também. Né? Não é... A academia tem o seu lugar, né, Fábio? Nós ali na academia, mas a gente sabe que estar na academia não é o suficiente. Existem conhecimentos que precisam conversar e dialogar com as comunidades, com os territórios, para que a gente possa realmente criar processos de participação e corresponsabilidade. Não é só escuta, é corresponsabilidade. Isso que dá continuidade. Né? Você também é responsável. Não é só o político, não é só o prefeito, não é só o vereador. Como é que se cria um processo participativo onde cada um é corresponsável pelo que vai ser alcançado? E isso fortalece a sociabilidade e o sentimento de pertença. Todos nós buscamos o pertencimento, fazer parte de algo que a gente acredite, né? De um lugar que a gente se identifica, de uma história, né? De ser carioca, né? Ou ser cearense. Eu digo que eu sou cearoca, porque eu vim morar no Rio, então sou meio carioca, que dizem que carioca não precisa nascer, né? Que é um estado de espírito. Então eu tenho um pouco disso também. Mas, assim, são construções simbólicas e sociais que a gente faz a partir da nossa vida, dos processos existenciais e econômicos. E a economia é uma espinha, né? É uma coluna da vida. Porque não adianta discurso se a pessoa está desempregada e com fome, cheia de dívida para pagar, não tem discurso. Vai me ajudar a comprar o gás? É isso. É simples assim. Né? E a gente vê, infelizmente, outros poderes onde o Estado não ocupa o espaço, outros poderes fazendo essas vezes e dominando territórios. Não é simples a cidade do Rio de Janeiro, não é simples o Estado do Rio de Janeiro. As múltiplas forças e poderes que atuam nos territórios. E isso a gente precisa ler e ter muito claro. Então, quando a gente pensa nessas perguntinhas, né, de como criar essa ambiência favorável, como e por quais meios promover relações positivas com a população, tendo políticas públicas como fio condutor, quais as principais barreiras na aplicação de boas e eficientes políticas de serviço público para a população? Primeiro, trabalhar junto com a população. Não dá mais para pensar em política e formular política pública de gabinete. É chegar, né,
ouvir as pessoas, ter método, né? Ter processos efetivos e sistemáticos e continuados de acompanhamento. Criar processos de corresponsabilização. E realmente cumprir com aquilo que se propõe. Não prometer mais do que vai entregar, né? Isso aí é um problema. Eu fico pensando que a comunicação é fator fundamental nesse processo, porque a comunicação ajuda na negociação, né? A comunicação ajuda no processo de entendimento e interpretação, né, que o Fábio estava falando. Se eu não me comunico bem, eu posso estar fazendo, inclusive, um projeto incrível e ninguém sabe o que está acontecendo naquele projeto. Ninguém ouviu falar. A gente vê alguns prefeitos, alguns vereadores que têm melhorado isso. Esse processo de comunicação. As redes sociais, elas são importantes, são importantíssimas, mas é físico e digital. Não é só a rede social, ela também, né? Mas tem que casar isso com algo que seja mais profundo, mais denso, com mais coerência. Não ficar só com um discurso vazio. E não é porque a pessoa não tem uma formação de nível superior. Tem muito analfabeto que olha e entende bem direitinho quando a figura é malandra, não é não? Olha assim, isso aí, não é? As pessoas são inteligentes, elas podem não ter alguns recursos para avançar, mas a gente não pode menosprezar e subestimar ninguém. E a gente não pode também subestimar e menosprezar conhecimentos que estão aí e que não podem não estar nas bancas acadêmicas, mas tem muito a nos ensinar também. Então, não é simples. Aqui, eu acho que a gente trouxe mais perguntas do que respostas, né? É muito mais no sentido de estimular uma conversa que a gente está tendo. Meu tempo já está, né? Tainara, eu vi ela com um papelzinho lá atrás. E aqui? É. Aí eu coloquei de propósito. É bastante complexo, é isso mesmo. Né? Então, é fundamental desenvolver os mecanismos e competências. É fundamental fortalecer uma capacidade de um Estado que seja realmente profissional e que atue como mediador e catalisador desses processos de transformação. Porque a legitimação, ela passa a existir e ser construída a partir dessas articulações. Articulações sociais, articulações políticas. O território é político, econômico, cultural e social. Não dá para tratar de uma coisa só. A política, ela tem que atravessar tudo isso. E tem que entender a dinâmica de cada um dos territórios. Tá certo? Então, eu acho que eu termino aqui. Passei um pouquinho